Olá, meu nome é Arthur Deonoguchi e eu vou fazer o exercício 15 dos problemas e testes. Vou começar lendo aqui e depois eu explico cada alternativa. Tá. O proprietário de uma cantina verificou que os alimentos colocados no interior de uma estufa elétrica não eram suficientemente aquecidos. Para aumentar a temperatura desta estufa, ele poderá fazer várias modificações na resistência que a aquece. Entre as opções seguintes, assinale aquela que não o levará a obter o resultado desejado. Tá, para a gente entender esse conteúdo, é preciso entender primeiro o efeito Joule, né? Por causa que é ele que vai transformar a energia elétrica em térmica. O que acontece? Nesse efeito Joule, ele tem a fórmula que ele diz que a potência é igual a resistência vezes a corrente elétrica elevada ao quadrado. E com a fórmula bem no começo do capítulo que ele passa, a gente sabe que a resistência ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, se a gente tiver maior resistência, a gente tem menor corrente elétrica. Só que como a corrente elétrica está elevada ao quadrado, a gente tem que dar maior importância a ela. Então, como que a gente sempre quer buscar uma maior potência, né? Porque se a gente tiver maior potência, ele vai estar aquecendo melhor a estufa. A gente quer buscar a maior corrente elétrica em todos os casos. Mais ou menos isso. Então, vamos lá. Letra A. Cortar um pedaço da resistência. Aqui eu fiz um desenho para tentar explicar como que aconteceu. Quando ele corta um pedaço da resistência, temos que concordar que ele diminuiu o tempo, né? O tempo que vai passar a corrente. Então, se a gente diminuiu o tempo da corrente, a gente vai estar o tempo, a gente vai estar aumentando a corrente elétrica. E se a gente aumentou a corrente elétrica, lembrando do efeito Joule, a gente vai ter maior potência. Então esse funcionaria. Esse funcionaria para o que ele quer. A letra B e a C eu vou deixar para depois por causa que eu vou fazer meio que uma conta fictícia para ficar mais claro. Tá, agora indo para D, que ali fala assim: substituir a resistência por outra de mesmo comprimento e mesma seção, feita com material de menor resistividade. Essa aqui, a gente tem essa fórmula que o livro fornece, que a resistência ela é igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. E o que acontece? Se a gente tiver uma menor resistividade, que é o que ele informa aqui, material de menor resistividade, a gente vai ter uma menor resistência, porque ela está multiplicando aqui, ela é proporcional. E se a gente, como a gente lembra aqui que era inversamente proporcional à resistência da corrente elétrica, se a gente tem menor resistência, a gente tem maior corrente elétrica. Com maior corrente elétrica, a gente tem um maior potencial, que é o que a gente quer. Então essa também está certa. Agora indo para a letra E. Substituir a resistência por outra do mesmo material, mesmo comprimento e de maior área de seção reta. Que a gente vai usar a mesma fórmula e aqui vai ser ao contrário da resistividade, né? Porque como está dividindo, quanto maior a área, menor a resistência. Então, se a gente tem menos resistência, a gente tem maior corrente elétrica. Se a gente tem maior corrente elétrica, a gente tem maior potência. E é o que a gente quer. Sempre é o que a gente quer, maior potência. Agora, indo para B e para C. Para B e para C, eu fiz um desenho primeiro de como que tava, tipo, fingindo como que tava antes, na estufa dele. Eu coloquei aqui que era 120 volts, a resistência era de 10 ohms, e aí eu calculei aqui a corrente elétrica e depois eu joguei na fórmula do efeito Joule para calcular a potência. Aí agora vamos para a letra B. Deixa eu deixar essa fórmula aqui do lado que a gente vai comparar. Letra B. Ligar outra resistência em paralelo. Tá. Se a gente ligar outra resistência em paralelo, a gente vai ter um desenho mais ou menos com esse. Aí, o que vai acontecer? O livro eles informa que a gente tem a resistência equivalente das em paralelos, é essa fórmula aqui, que é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Colocando os valores aqui, que eu coloquei esses valores fictícios para a gente comparar com todos e ver o que acontece com a potência. Você colocando aqui na fórmula, você vai chegar ao resultado que a resistência vai ser igual a 5 ohms. Com a resistência em 5 ohms, a gente joga na fórmula para descobrir a corrente. A gente vai ter a corrente aqui, que é 24 amperes. E jogando na fórmula do efeito Joule, a gente vai chegar aqui 2.880 watts. Note que a gente já tem uma semelhança entre as duas, né? Porque eu coloquei uma resistência a mais com o mesmo valor, a gente teve essa semelhança. Agora vamos para a letra A. Esqueci de avisar, né?
E aqui, como você viu, a potência aumentou. Se a potência aumentou, ele esquentou mais a estufa. Então a B também não é. E agora indo para C, que é a última, ligar a outra resistência em série. Ligando a em série, a fórmula que ele dá é que a resistência equivalente é igual à somatória das outras resistências. Então, aqui, como é 10 ohms e 10 ohms igual a da letra B, que era 10 ohms tudo igual só para a gente comparar, quando você faz a somatória vai dar 20 ohms. Aí se joga na fórmula aqui para descobrir a corrente elétrica, vai chegar que é 6 amperes. E jogando na fórmula da potência, vai ter que a potência é igual a 720 watts. O que aconteceu aqui? A potência ela diminuiu. Como a potência diminuiu, é o que a gente que está errada. Então, se ele fizer isso, não vai adiantar em nada, ele vai piorar a situação. E uma coisa interessante é você notar que quando ele colocou em paralelo mais uma aqui, quando eu coloquei em paralelo, né? Ele dobrou o valor e quando eu coloquei em série, ele dividiu pela metade. Lembrando sempre que aqui a gente está colocando 10 ohms em tudo. E é isso. Então, com isso a gente sabe que a resposta é a letra C, porque ele não funcionaria. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.